bem-vindos à nossa live. Que Deus possa falar em vossos corações, que o Espírito Santo venha transmitir essa palavra para os vossos corações. A palavra não é minha, a palavra é de Deus e é Ele que faz a transformação na nossa vida. Cristo é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de tudo que há neste mundo. Cristo, Ele é perfeito, Ele é digno de honra, digno de glória. Neste momento, vamos estar orando e intercedendo também por aquelas pessoas do Rio Grande do Sul que estão sofrendo, estão em estado de calamidade, mas o único que tem o controle de todas as coisas é Jesus, que tem o poder sobre o clima, que tem poder sobre a infraestrutura, que tem poder sobre o que ocorre no nosso dia, porque nós não temos controle e domínio de nada. Cristo é o único que tem o domínio sobre todas as coisas que acontecem neste mundo, sejam elas boas, sejam elas ruins. É Cristo que tem o poder, é Cristo que tem o controle, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Onisciente porque Ele sabe aquilo que se passa na nossa mente e no nosso coração. Ele é onipotente porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou a vegetação, Ele criou os animais. E Ele é onipresente porque Ele está aqui, aonde nós estivermos, porque a partir do momento que Ele habita dentro de nós, então onde nós estivermos, Ele está juntamente conosco. Então neste momento, vamos estar intercedendo, vamos estar orando, e logo depois estarei ministrando a palavra para vocês. Vamos lá. Senhor meu Deus, querido Pai, Jesus, alcança essas vidas, Senhor, que estão em estado, Pai, de calamidade, terrível, tenso, naquele lugar, Pai, ali no Rio Grande do Sul. Sabemos, Pai, que o Senhor jamais, Senhor, não tem alegria, Senhor, no sofrimento das pessoas. E todas as coisas, Pai, que estão acontecendo está sobre o seu domínio. Não sabemos, Pai, o que de fato causou a tragédia para tamanha a destruição, mas Deus, sabemos que foi por conta da chuva, mas tem algo muito maior do que isso acontecendo que só o Senhor pode explicar, que só o Senhor pode dar uma explicação, mas ainda assim o Senhor quer que nós viemos confiar inteiramente em Ti. Pai, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas, Pai. Alcance com socorro, alcance com a sua misericórdia, alcance com a sua graça maravilhosa sobre as suas vidas, porque eles precisam de Ti, precisam da ajuda, do conforto que vem do Senhor. Há muitos mortos, há muitos desabrigados, há muitas pessoas que estão com as suas vidas destruídas, há muitas pessoas que terão que recomeçar e não sabem nem por onde, não sabem como, mas sabemos, Jesus, que o Senhor é o Deus que reconstrói vidas, reconstrói lares, reconstrói casamento. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem o poder restaurador, um poder que o homem não tem. O Senhor é o único que tem. Sabemos, Jesus, que o Teu Espírito Santo é o único que pode intervir e trabalhar e lutar e ajudar e consolar essas vidas. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, Pai, que o Senhor alcance, Pai, essas famílias, alcance essas pessoas que se encontram no abrigo, porque elas estão ali se refugiadas por conta da calamidade, por conta da destruição dos seus lares. E a maioria, a grande parte delas, terão que reconstruir, terão que recomeçar. Jesus, oh Pai, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor possa dar coragem, que o Senhor possa encher essas pessoas, Pai, da sua soberania, da tua graça, da tua misericórdia, para que elas não venham desistir,
mas que elas também possam serem salvas e resgatadas pelo Senhor. Alcança-las, Pai, com socorro. Alcança-las com a tua cura, cura da alma, Pai. Porque há muitos corações angustiados, há muitos corações sofridos, há muitos corações, Pai, que estão nesse momento em pedaços, precisando ser reconstruído. E só o Senhor tem esse poder, Jesus, de reconstruir essas vidas, de reconstruir esses corações, de reconstruir esses lares e de reconstruir, Pai, esse estado. Só o Senhor. E todas as coisas é possíveis àquele que crê. E não tem nada nesse mundo que o Senhor não possa fazer. E não tem nada desse mundo, Pai, que o Senhor não possa operar. Porque a tua palavra fala, Pai, operando o Senhor, ninguém impedirá. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra jamais voltará vazia. Espírito Santo de Deus, alcança, Senhor, essas pessoas, Pai. Alcança com a tua graça infinita, misericórdia, guardando, o protegendo, o livrando e levando, Senhor, aquilo que de fato elas estão tão precisando, Pai. Seja da parte física, emocional, seja na parte da alimentação. Espírito Santo de Deus, tu és o recurso que elas precisam. Tu és o único meio que pode trazer o bálsamo. Tu és, Pai. Tu és tudo, Pai. Tudo que a humanidade precisa. Tu és o socorro, bem presente na angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sabemos qual é esse amanhã, mas sabemos que a tua palavra ela é verdadeira. Sabemos que pode passar o céu e a terra, mas sua palavra há de ser cumprida. Espírito Santo, neste momento também, Pai, eu quero colocar em suas mãos, Senhor, essas vidas, Pai, que estarão aqui, Senhor, juntamente comigo, e outras que vão passar, Pai, por esta live, e outras pessoas que estarão assistindo. Que o Senhor possa falar, Pai, profundamente aos esses corações aflitos, quebrantados, que precisam do Senhor. Espírito Santo de Deus, alcance, Pai, essas vidas. Alcança, Pai. Alcança com salvação. Alcança com transformação. Alcança, Espírito Santo de Deus. Alcança, Pai. Deus, porque só o Senhor tem o poder, o domínio sobre tudo. Jesus, a palavra não é minha, a palavra é sua. Espírito Santo de Deus, Pai, abra o entendimento das pessoas, abra os olhos, destrua toda a cegueira espiritual, destrua, Senhor, para que as pessoas possam ver aquilo que elas não viam antes, para que elas possam enxergar de uma forma, Senhor, da qual elas nunca enxergaram antes, e só por intermédio do teu Espírito Santo, Pai, que isso pode ser manifestado e acontecer na vida de cada um. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, e assim eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém, amém. Nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 3, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel,
e não compreendes estas coisas? Em verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Até aí. Nicodemos, ele era um fariseu, um doutor da lei da sua época, ele era um escriba, um homem muito fluente, muito importante. Ele era membro do Sinédrio da época, junto com os anciões, juntamente com os outros judeus e sacerdote, ele fazia parte. E para fazer parte do Sinédrio, isso significa que desde a sua infância ele foi instruído aos dogmas religiosos, aos estudos e como é que eu posso dizer, aos estudos e também ao regime rigoroso da sua época, juntamente com os estudiosos que ele estudava. Então, diante desse conceito, Nicodemos ele cresceu aprendendo tudo sobre a lei, os fundamentos, a religião, e ele era então fariseu. O que é fariseu? Fariseu quer dizer separado. Ele era uma pessoa que estudava rigorosamente as leis judaicas, os dogmas, e ele os seguia rigorosamente, rigidamente, que era impossível até mesmo para eles viver diante de tantas regras, mas só que eram regras que muitas das vezes, a maioria das vezes, quer dizer, eles impunhavam em cima de outros, mas muitas das vezes nem eles próprios seguiam. Para nós termos uma ideia do que o rigoroso dessas leis que eles rigorosamente seguiam, os dogmas, a lei sabática, que era do sábado, a mulher, ela não podia fazer nem um nó no seu cabelo, porque isso significava que ela estava trabalhando. Se uma pessoa estava com a garganta inflamada, ela podia tomar um vinagre, mas não podia fazer gargarejo, porque isso queria dizer que essa pessoa estava trabalhando e estavam adulterando a lei, que era no sábado. Então, esse era o rigor da lei da época. E os fariseus os seguiam e abominavam os ensinos quando eles ouviam o contrário da sua norma religiosa. E vamos ver então Nicodemos, um homem importantíssimo, riquíssimo, que fazia parte do Sinédrio, que ali também junto com os outros anciões, com outros, que ele era príncipe dos judeus que ensinavam. E vamos ver esse homem que é tão culto, erudito, e ele começou a ver uma das ministrações de Deus, um dos seus sermões. Ele começou a ver, nem se for de longe, algumas das pregações de Jesus, alguns dos sermões de Jesus. E ele também ouviu e contemplou alguns dos milagres que Jesus havia feito. E aquilo foi mexendo com ele. E um dia ele decide ir ao encontro de Jesus. Só que, porque Nicodemos estava tão aflito, tão cheio de dúvidas, tão cheio de querer saber o que estava acontecendo, porque algo nele havia mudado, algo nele, ao ver as ministrações de Cristo. E quando olhamos para os fariseus,
Vemos que era um homem rigorosamente rígido na sua religião. E eles, no Novo Testamento, vamos ver que eles estão sempre opondo contra o ministério de Jesus. E Jesus teve várias ocasiões que Jesus vai chamar esses fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora e podre por dentro. Também vamos ver João Batista chamando tanto os fariseus como os zebuseus de raça de víbora, porque eram pessoas que impunhavam regras, leis sobre as outras pessoas, mas nem eles próprios o seguiam. Eles vestiam a roupa da religiosidade, mas eles não eram pessoas transformadas. E quando se trata de um novo nascimento, regeneração, vamos ver exatamente isso. Muitas vezes as pessoas vão à igreja, fazem a profissão de fé, mas só muda o externo. Só o externo. Mas elas de fato não tiveram uma transformação que é por dentro. De fato, não passou por uma regeneração. Elas só mudaram o ofício, mudaram as vestimentas, mudaram alguns dogmas, mas ainda continua com a sua velha natureza sem ser transformada, sem ser mudada. E muitos podem dizer, mas eu descia as águas, então eu sou uma nova, eu sou uma pessoa transformada. Descer as águas quer dizer o nascimento físico, a morte física, simplesmente do corpo, mas interno, a velha natureza, ela continua reinando. É isso que temos que frisar e dar ênfase, porque primeiro, conversão. O que é conversão? A partir do momento que eu creio em Deus, eu creio em Jesus, que Ele morreu naquela cruz, que Ele veio a este mundo para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, ali eu me identifico com Cristo. Eu creio na palavra. Eu creio e tenho a certeza que Ele é o Filho de Deus. Então passamos por quê? Pela conversão. E conversão é o quê? Mudança de mente. E dentro das etapas da conversão vamos ter o quê? Agora o Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo habita dentro de nós. Depois ele nos ensina. Depois ele sonda o coração. Depois ele nos amadurece. Essas são as etapas da conversão. A conversão vai mexer com o nosso entendimento em todos os sentidos. E vai nos ensinar, porque o Espírito Santo vai passar a habitar. Depois ele vai passar a ensinar. Vai sondar o nosso coração. Depois ele vai fazer o quê? Vai nos levar a um processo de amadurecimento. Quando chega neste processo, vem o quê? Regeneração. É aqui. Então, os fariseus, eles eram pessoas que intrigavam. E muitas das vezes, vamos ver esses fariseus de uma forma negativa, agressiva com Jesus. Porque eles não aceitavam nem mesmo a presença de Jesus e muito menos ouvir o que Jesus tinha a dizer. Do que Jesus falou para eles foi quando eles estavam na casa de um publicano e Jesus estava ali com o seu discípulo comendo com a mão e os fariseus acharam aquilo um absurdo porque eles não tinham lavado as mãos. E Jesus vai dizer: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, porque é aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro. Então, vamos ver agora Nicodemos. Nicodemos, ele, quando chega em Jesus, vamos ver que ele chama Jesus de Rabi. Ele vê que Jesus é realmente um filho de Deus. E ele agora está com dúvida diante de tantas regras que ele segue, de tantos dogmas religiosos, de tantos preceitos,
de tantas coisas impostas pela própria religião, que ele segue fielmente, que ele sabe. E agora ele está confuso por quê? Porque ele ouviu falar que todas essas coisas de ações não nos leva à salvação. A nossa salvação não tem a ver com obras. A própria palavra fala, não é por obra para que nós não viemos nos vangloriar. É a partir do momento que nós cremos e a partir do momento que nós submetemos a Cristo. É pela fé que somos salvos. É pela graça de Cristo. É um mérito imerecido a qual Cristo nos deu. E mediante isso, ele começa então a fazer perguntas para Jesus. E ele fala: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fizeste, senão Deus. Ou seja, aqui ele reconhece que realmente é Deus. Só que Jesus vai dar uma resposta a ele, sem ele ter feito uma pergunta. Jesus vai falar o seguinte: é verdade, verdade te digo, que alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui, Jesus deu a ele uma resposta sem ele ter feito uma pergunta correspondente a isso que Jesus Cristo de fato estava falando. Mas por quê? Porque Jesus é onisciente, Jesus Cristo sabe o que está passando no nosso coração e na nossa mente. Diante disso, ele então fala. E aí, Nicodemos não questiona falando, mas não foi isso que eu perguntei, não é isso que... Não, muito pelo contrário, Nicodemos aí quer saber ainda mais. Aí Nicodemos fala: mas como? Como pode um homem nascer sendo velho? Porque para Nicodemos, o único nascimento que ele conhecia de uma forma natural, quando nós vem ao mundo. Mas Jesus estava ali dizendo para ele sobre o nascimento que é feito através do Espírito Santo, que é um processo que chamamos de regeneração. Regeneração que significa transformação, renascimento, novo nascimento. Muitas igrejas hoje não têm mais falado sobre esta, que é uma dos ensinamentos de Cristo. Muitas igrejas hoje não têm mais falado, não têm mais pregado a respeito disso. E é por este motivo que vemos muitas pessoas que muitas das vezes simplesmente vão à igreja, mas elas de fato continuam ainda com o seu entendimento, como eu posso explicar? É apagado, seu entendimento ainda não foi aberto, continua ainda nos mesmos preceitos do mundo, porque de fato não foi regenerado. E como que isso ocorre? A regeneração. Primeiro é o seguinte: quando Deus nos tira da onde? Do pecado. Lá do lamaçal do pecado. Quando Deus nos encontra com nós estamos o quê? Sujo do pecado. Sujo. Regeneração é uma mudança de coração. É aqui. É aqui que o negócio pega. É uma mudança de coração. E quando eu falo coração, não é o órgão em si. É o nosso ser interior. É o cerne da questão. É o nosso ser interior. E, portanto, a regeneração requer o quê? Requer que nós aceitamos a mudança que Cristo, o Espírito Santo, quer fazer em nós. O diabo é intruso, mas o Espírito Santo não. Então, a obra da regeneração começa dentro do nosso ser interior, que é uma mudança que vai mexer tanto física, como interno, como externo. É uma mudança sobrenatural. É uma mudança. Porque é uma troca de coração.
Aqui Deus faz uma troca. É aqui que Deus mexe. É aqui que Deus vai mudando as características do homem sanguinário, daquele homem vil. Por quê? Porque o pecado, ele destrói toda a beleza que havia no ser humano, de toda a beleza que havia na natureza. Quando vamos a Cristo, nós nos rendemos e de fato vem a convicção e Jesus passa a habitar dentro de nós. Nós cremos nele. Vamos agora então passar por um outro processo depois da salvação. Vem regeneração. Regeneração vai mexer com o nosso cerne, o nosso interior. É aqui onde está os vícios, onde está os vícios onde está arruinado a prostituição, a mentira, a lascívia, o desejo de vingança, onde está a ira, o ódio, a mágoa. É aqui dentro do nosso ser interior. É aqui onde estão os maus pensamentos, as más atitudes, onde está a falsidade, o fingimento, a manipulação, onde está enraizado. É no nosso ser interior. Aonde está a ambição, o desejo de roubar, de matar. É aqui dentro do nosso ser interior, onde está a falsidade, a hipocrisia de se apresentar de um jeito, mas dentro ser de outro. É aqui que mora a questão. É dentro do nosso ser interior. Mas o que está acontecendo muitas vezes dentro das igrejas que vamos por aí? As pessoas vão até a Cristo, mas elas ficam da mesma forma que chegaram. Por quê? Porque não houve uma regeneração, mas muitas das vezes também não ocorreram por falta também de ensinamento. Por quê? Estamos vendo que o joio está dentro da igreja e ele continua joio. Por conta que não passou pelo processo de regeneração. Regeneração é um processo tão intenso que Deus aqui ele te moe. Ele te moe. Ele vai te deixar transfigurado. É como se uma jamanta te passasse por cima de você. Essa é a obra da regeneração. Porque a partir do momento que nós nos identificamos com Cristo, Deus agora quer que nós tenhamos o quê? O caráter dele em nós. E para isso, Deus vai usar três princípios, os três princípios básicos para mexer com nós. A circunstância, pessoas e coisas. Lembra de Abraão? Abraão, Deus tira de uma terra que ele tira ele da terra dele, do meio da parentela, e leva ele para uma terra que ele desconhece. Chegando ali em Canaã, vem as dificuldades das circunstâncias. Quais eram? Fome e sede. Ele desce para o Egito. O que é descer para o Egito? A partir do momento que ele vai para o Egito, ele está fugindo do que está acontecendo lá em Canaã. Ele está buscando fugir. Mas Deus pede para ele o quê? Para ele voltar. Era para ele permanecer lá, orar, clamar a Deus. É assim que acontece com nós também. Vem a circunstância e nós queremos fugir. E colocamos... E Abraão, ele foi buscar recurso, só que ele foi buscar recurso no lugar errado. E muitas das vezes é assim também na nossa vida. Vamos buscar recursos em lugares errados. Enquanto Jesus quer que nós buscamos nele, em oração, o discernimento e a direção. E Abraão também passou por uma outra circunstância. Mas aqui já não era mais a circunstância que envolvia, de fato, o clima, a fome, a sede. Mas sim pessoas, que eram os egípcios e Ló. E
E Deus deu a ele o quê? Sabedoria, deu a ele entendimento. Deus também usa o quê? Pessoas para nos moldar. E geralmente as mais difíceis possíveis. E é aqui nesse processo de regeneração onde muitos desistem. Onde muitos abandonam a Cristo. Por quê? Porque é na onde vai mexer com tudo que habita dentro de nós. Os fragmentos, as lealdades, os flagelos. Vai mexer com o nosso eu, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. E Deus vai destruir isso dentro de nós. Deus vai destruir. E se for necessário nos ferir, Ele vai nos ferir. Se for necessário nos machucar, Ele vai nos machucar. Lembra de José? José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. José passou pelo maior trauma que um ser humano pode passar. Ser vendido por alguém da sua própria família por inveja. E Deus permitiu. Deus poderia ter livrado. Deus poderia ter enviado alguém e tirado ele da dentro daquele calabouço. Mas o propósito e o plano que Jesus tinha na vida de José, Deus usou a circunstância para o quê? Para se cumprir aquele versículo que está na palavra dele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E aqui é no processo de regeneração que Deus vai mexer com tudo aquilo que habita dentro de nós. Vai bater de frente com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com os nossos vícios, com aqueles pecados de estimação. É aqui dentro do nosso ser interior que Deus vai o quê? Vai trazer uma transformação, uma regeneração, uma mudança de coração. E para isso Ele vai mexer, e para isso Ele vai nos triturar, e para isso Ele vai nos moer. Ele vai fazer isso. E é aqui onde muitos abandonam a fé. Aqui é onde muitos desistem de Cristo. Aqui é muitos onde simplesmente vira as costas para Cristo. Porque não é fácil. Não é fácil, mas só que Deus quer o quê? Que nós venhamos a chegar mais nele. Buscamos mais nele. Deus quer que nós oramos mais, jejuamos mais, consagramos mais. Deus quer que nós venhamos buscar libertação, transformação na palavra. O processo de regeneração serve para Deus fazer o quê? Nos libertar de todo tipo de vício. Muitas das vezes somos ambiciosos, somos carrasco, brutos. E é aqui que Deus vai mexer com nós para que nós venhamos ter o quê? Os seus frutos fluindo de nós. Que outrora temos uma velha natureza. A natureza pecaminosa, a natureza que cobiça, que destina o ódio, a raiva, a ira, a inveja, a arrogância, o orgulho, a hipocrisia, a lascívia, a luxúria. Outrora, a velha natureza estava reinando sobre nós, reinando. E através do processo de regeneração, Cristo vai mexer nisso dentro de nós, dentro do nosso ser interior, aonde está alojado ali aquilo que ninguém sabe que está dentro do seu coração, aquilo que ninguém sabe que você está maquinando na sua mente, aquilo que só você e Deus sabe, e Deus é onisciente, Ele sabe o que Ele sabe o que eu e você pensa, Ele sabe o que eu e você sente dentro de nós. Ele sabe de todas as coisas que se passa dentro do nosso ser interior. Nada passa desapercebido diante de Deus. Tudo Ele conhece, tudo Ele sabe. E antes mesmo que nós venhamos ser destruídos pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, Deus permite situações na nossa vida para que nós nos achegamos a Ele e abrimos nossos olhos para que nós venhamos o quê? Nos arrepender e voltar a Ele. Este é o novo nascimento. Esse é regeneração. Agora, se muitos podem falar, mas eu fui a Cristo, mas nada dentro de mim mudou não. Então a velha natureza está reinando. A velha natureza.
Porque o processo de regeneração serve para que nós venhamos ter o caráter de Cristo em nós. Porque muitas das vezes vemos pessoas que diante dos dogmas religiosos estão igual Nicodemos, vestindo a roupa da religião. Não bebe, não fuma, não se prostitui. Só que o que acontece? Por dentro deseja, por dentro ainda quer, por dentro tem vontade. Por quê? Não gosta do evangelho. Não, Jeffrey, não é bem assim, muitos podem dizer, não. Eu, de fato, gosto do evangelho, mas muitas das vezes o coração está dividido entre o evangelho e o sistema do mundo. E aí o que está acontecendo? Lealdades, disputas. Uma hora quer Deus, mas deseja o mundo. Quer Deus, mas deseja o mundo. E nisso, os nossos desejos, ele tem o poder de vencer diante daquilo que para nós parece não fazer muito sentido, que é a palavra de Deus. E a velha natureza do homem, nós somos pecaminosos. Nós pecamos. Eu pequei no dia que Adão pecou. Eu caí no dia que Adão caiu. Nós viemos do pecado. Nós viemos da natureza decaída de Adão. Nós temos o pecado impregnado nas nossas entranhas, nos nossos tentáculos, por causa da natureza decaída de Adão. Só que, por intermédio de Cristo, quando nós vamos a Ele e nos identificamos e cremos nele, Ele habita dentro de nós. Aí vai começar uma obra gloriosa e transformadora dentro da nossa vida. Diante disso, agora vamos passar pelo processo de regeneração. E no processo de regeneração, a velha natureza, ela vai agora não ser mais não vai ser mais o centro e das questões das nossas ações, porque agora ela vai ser imputada. Por quê? Porque agora vamos ser regenerados. Nós passamos o que agora? Pelo processo de nascer de novo. Só que o que acontece no processo, mediante a este processo? Acontece uma outra coisa. Por mais que nós estamos agora passando por tudo isso, o pecado, ele ainda tem poder sobre vossas vidas. O pecado, ele tem a força e o poder. É como se, por exemplo, uma criança, quando vai brincar na lama, ela não se suja toda. A mãe pega a criança e lava. Assim é conosco. Nós ainda, Jesus vem na nossa vida. Nós cremos. Passa pela regeneração. Mas o domínio, mas ainda a força do pecado ainda está sobre nossa vida. Agora Deus vai nos levar a uma outra fase, chamada Deus vai nos levar para uma outra fase chamada agora justificação. Que é a justificação? Porque agora nós temos os nossos entendimentos abertos. Nós agora vemos o quão miserável nós somos. E agora nós estamos sentindo culpa pelo pecado. Agora, o nosso pecado vai ser transferido para Deus. Vai ser transferido para Jesus. Agora está nele. E ele agora que vai bater o martelo. Agora agora os nossos pecados estão nele. E alguém tem que pagar por este pecado. E quem pagou? Jesus. Naquela cruz. Ele pagou pelos nossos pecados. E agora nós podemos ter o quê? Uma vida eterna nele. E o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então, e agora aqui, o que acontece?
aqui acontece a obra gloriosa de Cristo sobre nossas vidas. Agora fomos justificados. Ou seja, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma frustração, nenhum medo, nenhuma insegurança. Porque outrora sentimos culpa pelo pecado, mas agora o nosso pecado foi imputado em Cristo e ele agora pagou o preço pelos nossos pecados e agora sim nós estamos livres da condenação, da justiça, do julgamento eterno que é o fogo do inferno. Agora sim, agora vamos passar por uma outra fase desse processo que chama santificação. Ela é imperfeita, ela é incompleta, mas ela vai nos servir o quê? Agora vai refrear o domínio e o poder do pecado, da velha natureza, sobre nós. É aqui, é no processo de santificação que o pecado vai perder a sua força, que outrora aqueles vícios que você não consegue, que você não conseguia ter, a libertação é aqui, na santificação. Depois de ter passado pela salvação, regeneração, justificação, é aqui, na santificação, que Deus vai refrear a força do domínio do pecado sobre nossas vidas. É aqui que ele vai, que ele vai exterminar a força do pecado sobre nossas ações, nosso comportamento, para assim o quê? Frutificar na presença dele. E é necessário nascer de novo. Todos nós. É necessário. Porque é o meio pelo qual nós vamos passar pelas maiores experiências com Cristo e saber quem de fato Ele é. Há muitos que simplesmente vestem a roupa, mas vestir uma saia no pé, ou não fazer, ou não arrumar o cabelo, não usar isso, tantas regras. Isso não tem a ver de fato com o novo nascimento e nem com santificação. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer dentro das normas e dogmas religiosos. Porque há muitas religiões que oprimem as pessoas dentro de tantas regras impostas. Mas isso de fato não é ser salvo, ser regenerado, ser justificado e ser santificado. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos com clareza que o que de fato Jesus quer é que nós tenhamos o quê? Um relacionamento com Ele para que Ele possa nos transformar. Eis que Cristo está à porta e bate. Se você vier a Ele hoje, de maneira nenhuma, Ele vai te lançar fora. Jamais. Cristo chama eu e você todos os dias para que nós venhamos o que? Se arrependa. Para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Se arrepende dos seus pecados. Não importa quantas vezes você tropeçou. Não importa quantas vezes você caiu. Jesus é aquele que não vai te lançar fora. Venha a Ele. Venha até Ele. Assim como Nicodemos foi até Ele. E Nicodemos, ele de fato compreendeu, entendeu. E quando Jesus morre, ele leva as essências, as mais caras, óleo de mirra, para que passasse no corpo de Jesus, para que pudesse fazer o processo de embalsamento. E vemos que ele, dentro do Sinédrio, ele já não era mais o mesmo depois de ir até a Cristo. E é isso que Cristo quer fazer na nossa vida. A partir do momento que nós for até Ele, Ele quer que nós venhamos o quê? Sermos diferentes por dentro. Porque não é simplesmente vestir uma roupa. Não é simplesmente vestir a capa do crente, uma máscara. Não, Jesus não quer isso de nós. Jesus quer fazer uma transformação dentro do nosso ser interior. E isso é um processo. É um processo, não é do dia para a noite. Mas aquele que abre o coração para receber a Cristo e está disposto a passar por isso, que não vai ser fácil, não vou dizer para você que é fácil, mas Cristo quer que você saiba quem Ele é. Cristo quer que você abra o seu coração para Ele. Porque tudo que Jesus quer é que nós venhamos o quê? Morar juntamente com Ele. E
E sabemos que para isso de fato ocorrer e acontecer em nossa vida, tenhamos que ser salvos, tenhamos que ser regenerados, tenhamos que ser justificados e santificados. E que você não venha abandonar Cristo por nada desta vida, por mais difícil que seja. Que nós venhamos sempre olhar para Ele. E que nós venhamos sempre focar os nossos olhos nele. Ele veio a este mundo para nos salvar. Salvar da culpa do pecado. Remover o remorso do pecado. Seja qual trauma que você tenha, vai para Cristo. Aqui no processo de regeneração é onde Deus te cura. É na onde Deus te fortalece. É na onde Deus abre seu entendimento. É na onde Deus te mostra com clareza as direções que você precisa tomar na sua vida. Não abandone Cristo. Saiba que todas as coisas que você tiver que passar ou vai passar, todas elas vão cooperar para o seu bem, para crescimento, para experiências profundas com Deus, que muitas das vezes você jamais irá experimentar isso em outro lugar. E saiba que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam. Seja qual ela for que vier, todas elas vão cooperar para o nosso bem. Cristo está de braços abertos e de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. Venha até Ele. Ele está disposto a te mudar, a te transformar. E saiba que de todas as coisas que Deus mais quer transformar é o seu coração. Porque Ele quer que você aprenda a guardar seu coração nele. Ele quer que você aprenda a ter um coração nele brindado, fortalecido, um emocional sólido e inabalável. Hoje muito se fala sobre ter um emocional equilibrado. Saiba que a palavra de Deus nos dá essa graça maravilhosa de ter um emocional transformado, um ser interior transformado e fortalecido. E você não precisa sequer ir em busca de outras coisas, de triviais, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta e tem para todas as áreas da nossa vida. Basta nós irmos até ela em oração, em obediência e sermos e reconhecer que nós somos pecadores, nós somos falhos, e reconhecer que sem Deus não somos nada, e reconhecer que é por Cristo, é por Ele, e todas as coisas é por Ele. Nós não passamos de meros pecadores, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas Cristo nos amou a si mesmo. E é por mim e por você que Ele deu a sua vida. O que nós temos? O que Jesus quer? Jesus quer que nós venhamos obedecer a Ele por amor e não por obrigação. Os fariseus, eles seguiam muitas regras, tudo por obrigação. Dogmas religiosos que nem eles davam conta. E mesmo assim impunhavam em cima das pessoas aquilo que nem eles seguiam. Mas Cristo quer que nós venhamos o quê? Que for para fazer por amor. Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja servindo, diante de um ofício, diante de um ministério, mas fazendo por obrigação, ou fazendo para ser visto, ou fazendo para chamar atenção, ou simplesmente porque tem que fazer. Cristo não quer isso, mas se você está fazendo isso simplesmente para mostrar serviço para outros, pare com isso, porque Cristo não quer isso de você. Cristo quer que você faça por amor. Cristo quer que você viva o evangelho dele por amor e não por obrigação. E é isso que nós temos que fazer, é por amor. Amar o evangelho. Gostar mais do que gostar. Amar o evangelho. Amar. Cristo, ele quer nos regenerar o nosso ser interior para que nós não venhamos ser umas pessoas indiferentes, como está o nosso mundo indiferente, que não se importa com ninguém a não ser consigo mesmo. O egoísmo tomou conta das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. Por causa do quê? Do pecado. O que o mundo está passando, pelo que está passando, é por causa do pecado. É o pecado. O pecado é o mal de todas as coisas. E Cristo quer o quê? Que nós venhamos nos arrepender. E Ele tem uma nova vida para você. E esta nova vida é grandiosa, é maravilhosa. E só Ele pode te conceder. Confie nele. Venha a Ele, aonde você estiver. Porque de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. Espírito Santo de Deus, Pai, visita essas vidas, Senhor,
que precisam do Senhor, Pai. Precisam ser regeneradas, precisam ser justificadas. Diante de tantos traumas, diante da caminhada, sabemos que não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá uma nova experiência sempre contigo. E que o Senhor, Pai, possa estar direcionando essas pessoas. E aqueles, Pai, que se encontram sem força, de voltar a Ti, que o Senhor possa fortalecer, possa dar ânimo, vigor, bravura, Pai, para voltar a Ti. Espírito Santo de Deus, toca nessas vidas, para que elas venham a Ti e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Assim eu agradeço. Fique com Deus. Até mais. Tenha uma ótima noite.